Olá, esse é o canal de estudos de teatro, meu nome é Marilis e hoje eu vou falar bem pertinho de vocês, mesmo que tá tendo construção aqui do lado. Eu preciso falar uma coisa pra vocês sobre como você deve se comportar dentro de uma sala de arte. Por que eu preciso? Muitas pessoas acham que sala de arte, sala de aula de teatro, sala de aula de música é bagunça, tá? Mas lembra assim, quando você estava no colegial ou antes disso, como que era o comportamento desses alunos? Eles ficavam conversando? Enquanto os professores falavam, enquanto os professores tentavam dar aula. Então, na vida adulta de vocês, quando você sai do terceiro colegial e você vai para uma faculdade, você não pode levar esse tipo de atitude para a faculdade. Por quê? Porque no mundo desses professores, no mundo intelectual, eles têm já uma gama de conhecimentos e de experiências que por esforço próprio eles adquiriram, e isso vem com autorrespeito, tá? Então, por exemplo, o professor de faculdade, ele pode muito bem parar de dar aula para vocês, caso vocês se comportem mal. Isso não aconteceu na minha faculdade, porque estava todo mundo lá porque queria aprender de fato. E é por causa disso que você entra num curso de teatro, qualquer curso de teatro, curso livre. Se você entrou com 12, 14 anos, 17 anos, tanto faz. A atitude de criança, de ficar conversando e de chegar arregaçando o lugar e de se achar o dono do lugar, isso não cabe dentro das suas aulas de teatro, dentro das suas aulas de arte. Não ouvir o professor não cabe mais, tá bom? Não tá mais na hora de ser criança. Tá na hora de você ter responsabilidade pela sua vida, porque não é um adulto que vai rachar sua cabeça no meio e colocar informações nela. Se a gente pudesse fazer isso, a gente até faria, mas a gente não pode. A gente não pode fazer o aluno acordar para a vida, entender que ele precisa estudar, entender que o professor, ele tá lá para te passar um conteúdo. E imagina a trajetória de um professor. O que acontece? O que ele passa? O que ele vive até virar professor? Então, ele começou a estudar na escola, ele tinha um imenso prazer em estudar arte, né? A área de arte no Brasil que é tão parca, é tão ínfima, né? E ele resolveu seguir essa área. Então ele se matou muito, estudou muito, foi atrás de outros tipos de conhecimento que você nem consegue encontrar nesse país. Você tem que entrar na internet e começar a baixar livro em outras línguas, porque não tem esse tipo de conteúdo que às vezes você está buscando. Então, imagina que você fez tudo isso, imagina que você acordava todo dia, 5 horas da manhã, porque você pegava ônibus ou um metrô, então durava 2 horas, 2 horas e meia, todo dia de manhã, no frio, para lá em São Paulo você se formar, chegar na faculdade a tempo, e você estudava que nem um desgraçado. Então, imagina que todo esse esforço desse professor, ele ainda trabalhava, ele tinha 3 estágios ao mesmo tempo, né? E ganhando muito pouco, ganhando quase nada. A alimentação desse professor era muito parca. Então, esse é um tipo de vida, por exemplo, que os 40 alunos da minha faculdade tinham. Então, raramente tinha um aluno que era melhor, tinha uma vida melhorzinha. Então, imagina que depois de todo esse esforço, o seu professor foi fazer uma pós, um mestrado, um doutorado. Ele se matou simplesmente a vida inteira e se mata até hoje, estudando mais de 3, 4 horas por dia. Então, imagina que essa é a vida do seu professor. Ele se mata de estudar e trabalhar porque ele ama a área, ele ama adquirir o conhecimento na área, ele ama o conhecimento em geral, igual Sócrates falava, né, que ele também amava o conhecimento. Então, imagina que você chega lá sem noção total, começa a conversar, atrapalha a aula, chega atrasado ou não chega, não faz os exercícios, não presta atenção na aula e o pior ainda, fica influenciando outros alunos a ser um bando de babaca. Então, isso não é o tipo de atitude que você deve ter. Nós, intelectuais, quando a gente dá aula, a gente pensa assim: eu não sou forçado a dar aula para gente que não tem interesse nessas aulas, tá?
Como você não demonstra interesse, é o que eu acabei de falar. Você só conversa. Por exemplo, em toda aula de teatro, você tem que ir com uma roupa de guerra. Você tem que chegar na sala, tirar os sapatos, porque a gente faz as aulas sem sapato total. E aí você vai deitar e rolar no chão para alongar, para espreguiçar, para fazer exercício. Então o aluno que reclama de tudo isso, de chegar no horário, de ter que tirar o sapato, de ter que deitar no chão porque acha que vai sujar a roupa, isso não faz sentido nenhum. Então saiba disso, tenha essa estruturação na sua mente e essa estruturação física de naturalmente se sentir parte da arte. E sentir parte da arte é você estudar muito dentro do seu curso de teatro com roupa de guerra, descalço, deitando, rolando no chão quando precisa. Esse é o tipo de atitude que você tem que ter. É uma atitude pra frente, é uma atitude que é engajada no conhecimento. A gente realmente não tem necessidade nenhuma de dar aula para quem não quer aprender, para quem não quer estudar, porque o mundo real não é esse o que você acha que é, que o aluno acha que ele é um mimado independente de posição social. Tem pessoas que são mimadas, elas querem fazer só o que elas querem, que é ficar deitado no sofá na frente da televisão, nunca estudar na vida, nunca trabalhar na vida e morrer assim, e é isso aí. Então tomem cuidado que ao entrar em uma aula, uma sala de aula de arte, essa não é a vida que você vai ter. É uma vida de disciplina, de muito estudo. Você vai perceber isso também na dança, na música, até na arte marcial. Você vai perceber isso. Então não tenha esse tipo de atitude babaca de achar que o mundo é o seu umbigo, que você é o centro do universo e que você faz o que você quer. E quando você tiver esse pensamento, essa atitude que é engajada, que quer estudar, que quer aprender, você vai começar a perceber como as outras pessoas se comportam. E aí você vai ver que tem umas pessoas que se comportam muito bem diante das artes, dentro e fora da sala de aula. Tem umas pessoas que não se comportam bem. Você vai saber que não é esse tipo de pessoa que você quer ser. E seja assim, tá? É uma pessoa em prol do conhecimento, de construir o conhecimento. Saiba que o professor não está nem aí se você não quer aprender. Não é esse o nosso foco. O que o professor mais gosta de atitude de alunos? E a atitude que você vai ter que ter diante de um professor. Chegar sempre no horário, com a roupa adequada. Você vai tirar o sapato lá, então tanto faz. Fazer os exercícios, todo o exercício de teatro que você vai receber das suas aulas, do seu professor, eles têm um significado. Então, ou vai trabalhar a sua respiração, vai trabalhar a sua concentração, seu alongamento, sua resistência física, sua autoconsciência corporal, sua noção de interpretação, sua noção de produção, o que você pode produzir como ator. Todos esses exercícios que o professor te passar, você vai fazer, você vai se jogar, faça sem perguntar, tá bom? Para que serve? Não é para perguntar assim, tá bom? Você só faça mesmo. O professor, ele é formado, geralmente ele é pós-graduado com mestrado, doutorado, um monte de coisa. Então, saiba disso, que você está em boas mãos. O professor, ele está à frente na sua caminhada e ele sabe o que você vai desenvolver. E o professor mesmo, por mais que você não tenha a sensação que você está avançando super rápido quanto você gostaria, o professor, ele percebe o quanto você está avançando, aula por aula. Não tem como a gente não perceber, a gente fica muito feliz com isso. Seja interessado, seja esforçado, converse com os seus professores. Toda vez que você estiver num lugar e tem um professor naquele lugar, saiba quem é esse professor e converse com ele. Puxe, absorva todas as informações que ele puder passar, porque o professor adora ensinar, ama, a gente é apaixonado por isso. A gente, imagina que a gente é assim. Tem pessoas que elas são igual a pasta de dente, o tubo de pasta de dente super espremido. Tem atores que são assim. Você espreme e sai muito pouquinho de qualidade de interpretação. Agora, tem pessoas, tem atores, principalmente o ator que é professor, ele tem muito
conhecimento, tem muita experiência e tem muita qualidade no trabalho dele. Então é uma pessoa que se aperta só um pouquinho assim, já sai um monte de informação. Então imagina isso, você tem que ser uma pessoa, você tem que galgar ser um tubinho cheio de conteúdo, de formação, de informação, de experiência. Não essa pessoa que você espreme ela para ela te falar alguma coisa, e não essa pessoa que você espreme muito e não sai nada, ela não te dá nada, porque ela não tem nada dentro dela, ela não buscou adquirir nem absorver nada na vida. Então é disso que o professor gosta que os alunos se comportem, e você tem que fazer isso mesmo. Se interesse por conversar com os seus professores. Lembrem-se de se inscrever nesse canal, indiquem para quem você acha que seria necessário, que seria bom assistir e acompanhar esse canal. Curtam esse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!